Ele me levanta e faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo no lugar. Se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com ela, Jesus. Aleluia. Só com tua presença, e a presença dele está aqui. É a glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glórias a Jesus. Não há nada melhor do que a sua presença. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e desfrutar de um momento do prazer do pecado, mas antes de ser maltratado pelo povo, com o povo de Deus, ele não negociou a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus não se negocia. Amém? Irmão Francisco Justo, passa aqui, meu querido, para ministrar a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pés. Aleluia. Irmãos, a presença de Deus nesse capítulo é muito boa. Glória! Oh, a presença dele é maravilhosa. Aleluia. Irmãos, seria sem sentido vir neste lugar e não estar na presença dele aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, Pai.
Senhor que vai ministrar a tua palavra nessa noite. Que seja a tua presença na vida dele, Pai. Espírito Santo, seja a tua presença. Seja o Senhor enchendo ele daquilo que o céu tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero que o irmão lá do som para dar um pouco de retorno aqui, que está baixo o retorno. Glórias a Deus, meus irmãos. É maravilhoso sentirmos essa presença em nossas vidas. É maravilhoso nós termos a certeza que o nosso Deus, Ele se faz presente em nós. Vale a pena ser crente. Vale a pena ter Jesus. Aleluia. Eu convido a noiva de Cristo para vir comigo no livro de Ruth. Glórias a Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. Glória a Jesus. Antes, porém, gostaria de agradecer o convite do nosso pastor Guilherme, este homem de Deus, que eu tive o privilégio de ombrear com ele na obra do Senhor, ainda quando nós éramos jovens ainda, adolescentes, tínhamos cabelo, mas para a honra e glória do nome de Jesus, Ele continua sendo fiel nessas vidas. Amém, Jesus. Fico feliz também em rever alguns irmãos, pastor Lorildo, irmão Adalberto. É uma felicidade muito grande, meus irmãos. Muito obrigado pela recepção feita ali pelo nosso irmão Jobel. Não me esqueço mais. Jobel, que Deus continue te abençoando nessa simpatia. Você pode ter certeza, você ganhou um fã. Amém? Meus irmãos, vamos sem mais delongas. O livro de Ruth, todos acharam? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Aleluia. Onde que a palavra de Deus nos fala assim. Capítulo 1, 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Repita comigo essa última frase. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ainda no capítulo de número 2, os versículos 11 e 12. No capítulo de número 2, os versículos 11 e 12 somente. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu efeito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas te viestes abrigar. Repitam comigo, por favor. Sob cujas asas te viestes abrigar. Amém. A amada igreja pode se sentar, por favor. Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro que contém apenas 4 capítulos, mas traz uma mensagem extraordinária para as nossas vidas. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma mensagem principalmente de confiança em Deus.
E hoje, muitas das vezes, nos falta um pouco disso. Nos falta fé. Nos falta acreditar que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Que o nosso Deus ainda é o Deus que faz milagre. Ainda é o Deus que tudo pode. Mas nós, muitas das vezes, nós limitamos o nosso Deus. Muitas das vezes, nós não perseveramos no que Deus tem proposto para conosco. Nós não confiamos o suficientemente para que Deus venha e opere o que Ele quer fazer em nossas vidas. E é por isso que nesta noite eu venho trazer esta palavra para a igreja. O livro de Ruth é um livro histórico que conta a história de uma família, da família de Elimeleque e sua esposa Noemi, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que estavam vivendo em sua terra natal, a terra chamada de Belém, uma escassez muito grande de alimentos, de víveres. E eles estão tendo mais como suportar aquela situação, aquela fragilidade que a sua família se encontrava. Eles resolvem ir para terras estranhas, terras longínquas, tentar uma nova vida, que foi a terra de Moabe. Mas quando a gente vai estudar o contexto desse texto, nós vemos que os moabitas eram um povo terrivelmente idólatras. Era um povo que não temia o Senhor Deus vivo, o Senhor Deus de Israel. Porém, Elimeleque com a sua família, não tendo outra alternativa, ele vai para Moabe. E os estudiosos falam que aquela tremenda escassez de víveres que se bateu sobre Belém, que se bateu sobre Israel, era devido também ao povo ter se afastado dos preceitos do Senhor. Pois bem, quando eles chegam ali, quando eles saem da casa onde que eles viviam, que era Belém, e Belém, meus irmãos, tem um significado muito importante para nós. Belém significa casa do pão ou casa da carne. O que nós podemos aprender nesse início aqui é que quando falta o pão na casa de Deus, que nós podemos representar pela palavra, o povo de Deus, ele tende a se dispersar. O povo de Deus, ele tende a se perder, porque a palavra que nos vivifica, a palavra que nos traz viva, a palavra que nos traz alimento, para nós continuarmos de pé. E quando o pastor Gilberto, nós deixamos de nos alicerçarmos, de nos alimentarmos na palavra, o que acontece? Nós começamos a sofrer de uma doença, de uma aniquilação espiritual, de uma desnutrição espiritual, porque a palavra não está mais gerando o que ela tem que gerar. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos afastamos do pão da vida. O pão da vida está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem muitos crentes que hoje em dia passam horas e horas no famoso WhatsApp. Passam horas e horas no famoso TikTok. Passam horas e horas no YouTube. Passam horas e horas maratonando séries da Netflix. Mas não tiram um minuto sequer do seu dia para meditar na palavra de Deus.
não tira um instante sequer das suas vidas para se alimentar, para alimentar o Espírito. E ainda reclamam que não tem vitória. Ainda reclamam que estão vivendo sua luta. Ainda reclamam que está enfermo. Ainda reclama disso, murmura daquilo. Está igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Tinha tudo. Deus dava tudo. Dava sombra, maná. Dava tudo para eles. Mas eles assim murmuraram. Conosco nos nossos dias, nós temos a oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Mas muita gente não quer isso, quer a bênção de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Eu quero te dizer nesta noite que Deus só se compromete quem se compromete com Ele. Não tem como ser diferente, meu pastor. Não tem como eu exigir algo de Deus, sendo que eu não estou doando o meu mínimo. Meus irmãos, me desculpe se eu estou sendo duro, mas é que o Espírito Santo está me mandando falar nesta noite. E eu sou obediente ao que o Espírito Santo fala, por quê? É uma responsabilidade. Eu não posso sair daqui sem falar o que Deus tem mandado falar para esta igreja, que é noiva remida do Cordeiro de Deus, e que você está ouvindo alguma coisa que tem se encaixado. Creia que a misericórdia de Deus da sua vida, creia que é para você se despertar, creia que é para você mudar o teu rumo. Ainda é tempo, meu irmão. Ainda é tempo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos no mundo atual, em que mais cedo ou mais tarde, nós enfrentaremos algum tipo de dificuldade. Se eu fosse perguntar nessa noite, quem não tem problemas, eu acho que só as crianças que não levantariam a mão. E todos nós temos algum problema na vida. Exatamente. Hoje em dia nós vivemos esse fenômeno de crianças com diversos tipos de problemas, a nível espiritual e a nível também emocional. Exatamente. Então, meus irmãos, essas dificuldades nós teremos que enfrentar. Mas só que tem um porém, meus irmãos. E eu queria voltar aqui para esse livro de Ruth, que algumas delas nós temos condições de resolver com a nossa própria força. Algumas delas a gente tem condição de resolver com o nosso próprio desempenho humano. Mas tem outras que não. Tem outras que não tem jeito. Tem outras que só pela misericórdia de Deus, só quando nós buscamos em Deus, nós podemos resolver tais problemas. Muitas das vezes, nós nos achamos num beco sem saída. Beco sem saída. Parece que todas as portas se fecharam. Parece que não tem mais nada para a gente aqui. Parece que a única coisa que nos resta é pedir para morrer. Mas Deus é misericordioso. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus de segundas oportunidades. E Ele é um Deus que, através do seu Espírito Santo, Ele nos capacita a sair de toda e qualquer situação, desde que nós entregamos tudo a Ele. E no contexto da história da nossa irmã Ruth, nós vemos que ela tinha todos os motivos para abandonar a sua sogra Noemi e voltar para trás. Meus pastores, Noemi aparentemente não tinha nada para oferecer para Ruth, tinha? Não tinha mais nada. A situação de Noemi era tão ruim ou pior do que a situação de Ruth. Mas nós vemos que Ruth, ela viveu um
uma sentença de perdas em suas vidas, em sua vida. Uma sentença de perdas. Quando a gente vive perdas, a gente tende a esmorecer, a gente tende a ficar triste, é normal, nós somos seres humanos. Mas que nós não podemos é deixar de confiar no nosso Deus, meus irmãos. Nós não podemos é deixar de saber que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Eu elenquei aqui algumas coisas que Ruth perdeu. Ela primeiro perdeu o seu sogro. No capítulo 1, versículo 3, está lá registrado, ela perdeu o seu sogro. Depois ela perdeu o seu marido. Ela também perdeu o seu marido. Capítulo 1, versículos 4 e 5. Ruth não tinha filhos. Também está registrado. Capítulo 4, versículo 5. Ela não tinha mais alimento, ela não tinha onde sobreviver. Ela estava totalmente sem nada. Ruth só tinha a sogra dela, Noemi. E como eu falei, estava numa situação tão difícil como ela. Noemi estava numa situação tão difícil que ela muda até o seu nome, como os irmãos bem sabem da história, que ela muda o seu nome para Mara, que significa amargura, amarga, de tão difícil que a situação dela estava. E aqui que nós começamos a aprender o que é lealdade. Mesmo naquela situação difícil que Ruth estava vivendo, mesmo naquela situação sem esperança, ela continuou sendo leal à sua sogra. Ela continuou sendo leal. Será que ela esperava alguma retribuição? Então, o que passava na cabeça dela? Sabe por que ela continuou leal à sogra? Porque ela reconheceu o Deus que a sua sogra servia. Quando Deus veio. Ela reconheceu que o Deus de Noemi era diferente dos deuses de Moabe. E por falar nos deuses de Moabe, eles eram tão terrivelmente idólatras que eles adoravam um tal de Deus chamado Moloque. E Moloque, o principal sacrifício dele era o sacrifício de crianças. Os irmãos terem ideia de como era terrível aquele povo de Moabe. Eles se entregaram de corpo e alma à idolatria. E é muito fácil, meus irmãos, nós dizemos que somos amigos, que somos companheiros, quando está tudo bem. É muito fácil. Mas quando surgem as lutas, quando surgem as tribulações, aí nós vamos ver quem realmente ama de verdade. Quando surgem as dificuldades, aí que você vai ver que o sentimento que aquela pessoa diz sentir por você é verdadeiro ou não. Porque é na hora da luta, é na hora da tribulação, que você vai ver quem que é seu amigo de verdade, quem que é seu irmão de verdade, quem que vai ajudar você a levar a tua carga, quem que vai partir o pão contigo, quem que vai buscar ajudar você na sua dificuldade. Nos momentos de doença, você vê quem que é o teu amigo de verdade. Na história de Ruth, o próprio nome de Ruth tem um significado muito profundo. O nome de Ruth significa amizade. E ela realmente foi uma amiga fiel da sua sogra. Ela realmente, ela se predispôs a continuar naquela caminhada, mesmo sabendo aonde ia parar. Você conhece alguém que se predispõe a caminhar contigo, mesmo sem saber onde você vai? Ruth foi assim. Ela sabia que Noemi ia voltar para a terra dela. Mas como? Quando? Se ia ser recebida muito bem, se não, se ia continuar passando assim, ela não sabia. Mas ela sabia de uma coisa: o Deus que Noemi servia era fiel e justo, e era diferente dos deuses moabitas. Mas
tinha uma outra personagem nessa história, que é muito interessante, que é a outra nora de Noemi, chamada Orfa. Ela também continuou a caminhada. Quando Noemi falou que ia voltar para sua terra, a Orfa também se predispôs a ir para sua sogra. Mas no meio do caminho, o que acontece? Ela desiste. Ela, quando vê as dificuldades que estariam por vir, ela ouve o conselho da sua sogra, que deu liberdade de ação, falando que ela poderia voltar para sua parentela e voltar para os seus deuses. E ela pegou e voltou. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Não se decepcione com quem não continua caminhando contigo. Não se decepcione. Tem muita gente decantada. Tem muita gente que vai começar o caminho contigo, mas não vai chegar ao final contigo. Tem muita gente que prega a fidelidade hoje na sua frente, mas essa fidelidade vai ser testada e você vai ver que ele vai ficar pelo caminho. Vai ver que ele vai ficar pelo caminho. Mas, Diácono Gleicimar, será que é isso mesmo? Sim. Não fica com raiva dessa pessoa que te deixou pelo caminho. Olhe por ela. Você sabe por que você continua em Apador? Porque Deus está te dando suporte para você continuar. E ela não teve esse suporte. Ela ficou para trás porque ela não confiou. Ela ficou para trás porque ela não creu no Deus que você crê. Ela não creu nos milagres que você acredita. Ela não crê na bênção que você vai receber. Mas você é vitorioso, porque você está no caminho certo. E o caminho certo é o caminho que leva para Belém, o caminho da casa do pão. É o caminho da vitória. Eu sinto que Deus quer falar alguma coisa especial com alguém nessa noite. Glória a Deus. E Deus já está falando. Aleluia. Ruth estava sem esperança. O marido já havia morrido. Ela viu no Deus da sua sogra uma chance de recomeçar. É o que eu já falei. Deus é um Deus de recomeços. Talvez hoje você está aqui. Você veio na igreja, mas sem até mesmo querer vir. Veio apenas por um protocolo. Veio apenas fazer uma social. Mas eu quero te falar o seguinte, que Deus hoje quer renovar o seu ministério. Deus hoje quer que a sua aliança com Ele seja renovada. Deus hoje quer que você volte a ter compromisso com Ele, com a obra dEle, com o ministério que você colocou, que Ele colocou na sua mão e você parou de fazer. Sabe por quê? Ele te ama. Sabe por quê? Ele quer te usar grandemente. Sabe por quê? Ele quer investir em você. Sabe por quê? Ele acredita em você. Muita gente pode falar que você não vai dar certo, que para você está tudo acabado, que para você não tem mais jeito. Mas Deus fala hoje que Ele investe em você e Ele quer te fazer uma bênção novamente. Mas para isso é preciso você continuar a caminhar. Não desanima não, irmão. Não desanima não. Sabe por quê? Conta uma experiência pessoal minha. Eu também estive numa situação dessa há algum tempo. Tinha tudo na minha vida. Minha esposa está aí, não deixa eu mentir. Não me faltou pão, não me faltou nada material. Mas eu vivi um vazio na minha vida. Vivi um vazio. A chegar um dia, pastor Gilberto, de eu procurar um psiquiatra. O que está acontecendo comigo? O doutor falou, meu filho, você não tem nada. Está tudo certo contigo. Não tem nada com você. Vou te passar um calmante. Tomei o calmante, foi mesmo para eu tomar água. Não fez efeito nenhum para mim. Mas sabe o que era que eu estava sentindo? Era um vazio.
de Deus na minha vida. O vazio que eu estava sentindo era a falta de Jesus na minha vida. O vazio que eu estava sentindo era a falta de caminhar para Belém. Glória! E um dia, eu já cansado de sentir esse vazio, já cansado de lutar comigo mesmo, falei, é hora de voltar. E eu voltei para Jesus. Minha esposa voltou primeiro, agradeço a ela pelas orações. Então tenho certeza absoluta, se eu estou hoje aqui falando com os irmãos, nessa tribuna, é porque ela orou muito pela minha vida. Porque ela sabia o que Deus tinha ido para fazer na minha vida. E quando Deus quer fazer, e você dá lugar, você vira uma dinamite na mão dele. Você é o verdadeiro dínamo na mão de Deus. Mas você tem que se desprender. Saia do lugar do conforto. Você acha que Noemi, Orfa e Ruth, quando estava lá em Moabe, ela não tinha um certo conforto? Sim. Porque quando a gente vai ver essa história, Moabe não estava em crise de víveres. Tinha comida em Moabe. Tinha tudo em Moabe. Eles eram idólatras, adoradores de falsos deuses? Sim, mas tinha comida lá. Mas Noemi não se dobrou àqueles deuses. Ela saiu daquela zona de conforto e voltou para a terra dele. E é dessa forma que nós temos que ser. Sairmos da zona de conforto, pegarmos a mão do arado e fazermos o que Deus tem determinado para nossas vidas. É a única forma de nós sermos felizes, de nós ficarmos alegres com nós mesmos e Deus muito mais conosco. Porque não é brincadeira, meus irmãos. Quando Deus coloca alguma coisa na sua vida, Ele te capacita. E quando Ele te capacita, é investimento do céu na sua vida. Então não brinca com isso, não. Faça a obra do amor. Tem vidas que dependem da tua palavra. Tem vidas indo para o inferno que depende de você, que depende da tua pregação, que depende do louvor, que depende da tua oração. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que o embaixador é? Ele é representante do reino. Olha a posição que você está. Você é representante de Jesus aqui na terra. Olha a tua responsabilidade. Olha o que Deus tem colocado na tua mão. E muitas das vezes você tem olhado para o lado, olhado para o outro, e não pegado essa responsabilidade com apreço. Volte a caminhar de acordo com o que Deus tem proposto na sua vida. E você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver o mover de Deus. Você vai ver coisas que pareciam impossíveis se tornarem possíveis na sua vida. Aleluia. Foi nessa situação, meus irmãos, que Ruth tomou a sua decisão mais importante da sua vida. Sabe qual foi a decisão mais importante que ela tomou? Ela correu para debaixo das asas do Altíssimo. Ela correu para debaixo das asas do Todo-Poderoso. O que significa asas? Significa refúgio. Você tem se refugiado em Deus? Ou você tem confiado na sua própria força? Eis a questão. Porque quando nós escolhemos nos refugiar em Deus, é Ele que luta nossas batalhas. É Ele que cura as nossas feridas. É Ele que faz o impossível acontecer. É Ele que faz o impossível acontecer. Mas nós temos que estar refugiados em Deus, sob as asas do Altíssimo. Aleluia. Deus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. Deus é um Deus que não deixa a sua palavra voltar atrás. Quando nós observamos essa experiência
experiência de Ruth, nós vemos que o único local que nós podemos achar realmente segurança para a nossa existência aqui nessa terra é sob as asas do Todo-Poderoso. E eu listei aqui algumas coisas que aconteceu com Ruth quando ela entendeu isso. A primeira coisa que ela encontrou estando sob o refúgio, sob as asas do Todo-Poderoso, foi a proteção divina. A primeira coisa que Ruth aprende é que ela foi protegida de todos os males, onde Deus estava sempre com ela, protegendo ela e Noemi em todo o instante, em todo o seu caminho. Imagine comigo, meus irmãos, Ruth e Noemi viajando sozinhas, de um país a outro, de uma cidade a outra, de Moabe até Belém. Naquela época, como seria perigoso para duas mulheres sozinhas? Mas ninguém tocou nelas. Não aconteceu nada com elas. Por quê? Porque ela estava sob as asas do Todo-Poderoso. Os perigos enfrentados por ela, já quando ela estava lá no campo, quando ela chegou no campo de colheita, em Belém, ela era estrangeira. O povo de Israel não se dava com o povo de Moabe. Então ali também estava correndo perigos diversos. Mas assim mesmo, ela não foi molestada em nada. Em tudo, Deus estava suprindo a nossa irmã Ruth. Ela poderia ter sido violentada. Ela poderia ter sofrido muitas coisas, porque ela é jovem, viúva. Com certeza seria uma mulher bonita, estrangeira. Tinha tudo contra ela, para ela sofrer de tudo naquela terra. Mas não, porque ela estava debaixo das asas do Todo-Poderoso. E debaixo das asas do Todo-Poderoso, você e eu, nós sempre encontraremos refúgio para as nossas almas. Aleluia! E quando eu falo em asas do Todo-Poderoso, meu pastor, me lembro de um testemunho pessoal meu, que alguns anos atrás, ainda quando eu estava na minha vida ativa como policial militar, hoje em dia já estou reformado para a honra e glória do nome de Jesus, mas eu estava trabalhando ali no município de Itatiaia, um município muito conhecido por todos, ali no distrito de Penedo, conhecido como a Finlândia aqui no Brasil, Penedo. E eu lembro que era uma segunda-feira, por volta de 2 horas da manhã, o telefone de emergência, o 90, tocou. E quem foi atender fui eu. Era uma senhora do outro lado da linha, desesperada. Meu filho, estão assaltando a agência do Banco do Brasil. Tem diversos homens aqui armados, uma Kombi parada em frente à agência. Pelo amor de Deus, vem aqui. Eu desliguei aquele telefone, meu pastor, e falei para os meus 2 amigos que estavam comigo naquele serviço: a coisa é séria. Vamos fechar o nosso DPO e vamos nós 3. E assim nós fizemos. E quando eu entrei na Avenida das Mangueiras, que é a avenida principal ali do distrito de Penedo, eu avistei lá longe, próximo ao banco, um veículo, uma Kombi branca, conforme a senhora tinha decidido no telefone. E eu falei para os amigos: olha, não se aproxime muito, porque nós não sabemos quantos elementos estão ali naquele lugar. E quando chegou a uma determinada distância de segurança, eu pare aqui. Eu falei com o motorista: pare aqui, que eu vou descer para me aproximar a pé. Nesse momento, saiu um elemento de frente da minha pessoa, que estava escondido atrás de uma árvore, e fez diversos disparos contra a minha pessoa. Diversos disparos. Diversos. As pessoas ali que estavam ali naquela noite acordaram assustadas, porque Penedo é um lugar muito pitoresco, é um lugar muito tranquilo. Ninguém nunca ouviu acontecer aquele tipo de coisa em Penedo. Foi manchete nos jornais regionais aquela situação. E diversos disparos veio ao meu encontro. Eu só falei assim: misericórdia. Não deu para falar mais nada.
Não deu para falar mais nada. Misericórdia. Meus irmãos, nós servimos um Deus. Até o dia de hoje, eu não sei aonde fui parar aquelas balas. Não me atingiu. Não atingiu nenhum dos outros dois colegas. Não atingiu sequer a nossa viatura. E aqueles elementos se evadiram, correram. Aleluia, Deus. Então, galera, quando eu cheguei em casa, uma pessoa ligou para mim, pastor Gilberto, olha como é Deus. Olha quando você está sob as asas do Altíssimo, Ele que cuida de você. Uma pessoa ligou para mim e falou: irmão Gleicimar, está tudo bem? Falei, graças a Deus, eu tive um livramento essa madrugada. Amém. Porque eu liguei para você para falar sobre isso mesmo. De madrugada, o Senhor me acordou e falou para me orar para o irmão que tinha um laço de morte preparado para o irmão naquele momento, naquela hora que ele foi acordado. E ele assim fez. Ele dobrou o joelho e pediu: Senhor, guarda o teu filho. Eu não sei onde ele está, eu não sei o que está acontecendo. Guarda o teu filho, guarda o teu filho, guarda o teu filho. E ali eu creio que o anjo do Senhor se colocou na frente daqueles projéteis. Aqueles projéteis caíram ao chão. Porque no outro dia, quando a perícia chegou para fazer o local do arrombamento, encontrou todos os projéteis caídos no chão. Meus irmãos, eu compro isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu compro isso para fortalecer a tua fé, porque o nosso Deus, Ele é real. Ele é o Deus que faz milagre. E se eu estou aqui, é porque eu sou fruto dessa misericórdia. Eu sou fruto desse milagre, meus irmãos. Compensa estar guardado sobre as asas de Deus. Compensa. Eu sei que muita gente aqui tem testemunho de livramento. Eu sei disso. Mas eu quero te falar o seguinte: usa esse teu testemunho para ganhar almas para Jesus. Porque muita gente precisa ouvir o que Jesus tem feito e vai continuar fazendo nessas vidas. Mas se você ficar calado, se eu ficar calado, ninguém vai saber. A gente precisa contar, pastor. A gente precisa continuar contando que Jesus continua salvando, batizando, avivando, continua curando, Ele continua libertando. Quanto tempo, meus irmãos, a gente não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Pastor Gilberto e eu somos testemunhas que nas orações daquela década de 80, 90, dificilmente uma pessoa não era batizada com o Espírito Santo. Eu mesmo, pastor, lembra? Eu com 13 anos recebi esse selo, no dia 25 de agosto de 1988, um jovenzinho, uma criança, mas eu cria na promessa de Deus. E nós temos que continuar crendo nessa promessa, meus irmãos. Ruth é o exemplo de como Deus providencia cada coisa em sua hora. Ruth é esse exemplo. Deus não promete te dar tudo, não. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Mas Deus te promete dar tudo que você precisa, o necessário. O necessário Deus vai sempre te dar. Não murmure, não reclame, porque você hoje tem o necessário. Se você serve a Deus, você tem o necessário para a sua sobrevivência nessa terra. Meus irmãos, Ruth, ela conseguiu comida de sobra para ela e para sua sogra. Alguém que passava fome, ela conseguiu comida de sobra para ela e para sua sogra. Ela conseguiu colher aonde ninguém poderia colher se não tivesse autorizado. Ela conseguiu, sabe por quê?
Porque ela já estava sobre as asas do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ela conseguiu. Ela conseguiu, você também vai conseguir. Tem alguma coisa difícil para Deus, irmãos? Tem alguma coisa? Então tome posse da sua bênção hoje. A sua causa está entregue na mão do Todo-Poderoso. Na mão do Altíssimo está entregue a tua causa. Você pensa que Deus dormiu? Não. O guarda de Israel não tosqueneja. O guarda de Israel não dormiu e nunca vai dormir. Ele está atento a cada passo da sua vida, a cada detalhe da sua vida. Ruth conseguiu um presente sem saber. Ruth conseguiu colher em abundância sem ter plantado nada. Olha que Deus maravilhoso. Ela colheu em abundância sem ter plantado nada. Por quê? Porque ela confiou no Deus de Israel. Ela estava sob as asas do Altíssimo. Meus irmãos, eu quero falar com você uma coisa neste momento. Ainda que você esteja vivendo uma situação muito difícil na sua vida, esse texto nos mostra que sob as asas do Todo-Poderoso a vitória. Esse texto nos mostra que o que depender de Deus fazer, Ele fará. Mas tem um detalhe. Coloque na posição que Deus quer. Você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui hoje que estão buscando uma bênção há algum tempo. O Espírito Santo está me falando isso. Você tem orado, tem buscado, tem pedido. Aleluia! As suas lágrimas Deus tem visto. Né? As suas lágrimas Deus tem visto. Está chegando a tua bênção. Está chegando a sua bênção. Só não para. Só não para. Está difícil, eu sei, está difícil. Tem hora que dá vontade de parar, mas tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de olhar para trás, voltar para trás. Mas não faz isso, não. Está ali na frente a sua bênção. Continua aqui. Deus tem preparado um novo tempo na sua vida. Como fez para nascer novamente. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida. Nós estamos nos últimos dias do ano de 2024. E é comum a gente fazer uma retrospectiva de tudo que passou. É comum a gente tentar rever tudo que passou, o que deu certo, o que não deu. Mas muita gente se esquece que se chegou até aqui é porque Deus te capacitou. Muita gente esquece que teve luta. Nem tudo que foi planejado deu certo. Nem tudo foi conquistado. Nem tudo você teve em suas mãos. Mas você tem o melhor, que é a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. 2025 está chegando. Tá bom, 2 dias, pastor. 2 dias, né? 2 dias. Você acredita que nesses 2 dias pode acontecer algo na sua vida? Eu acredito. Eu acredito que pode acontecer agora. Eu acredito que pode acontecer hoje. Sendo a vontade dele. Você pode sair daqui hoje com a tua bênção já materializada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Creia nisso. Creia que Deus tem o melhor para você. Nesse final de ano, coloque um propósito no teu coração. Coloque um propósito no teu coração. Qual seria esse propósito? De ser um crente melhor em 2025. Ser um crente mais fiel. Ser um crente mais autêntico. Ser um crente com mais temor. É isso que Deus quer para a minha
da sua vida, porque se você fizer isso, o resto Ele cuida. O resto é com Ele. Eu queria, nós estamos chegando ao final, mas eu queria só terminar esse livro aqui. Assim como Ruth, nós também podemos encontrar melhores condições na nossa vida, se nós continuarmos confiando no Senhor. Eu quero que você saiba, seja no muito ou seja no pouco, Ele está contigo. Ele vai te suprir. Ele que te abençoa, Ele que te sustenta, é Ele que te dá uma nova vida. Sob as asas do Todo-Poderoso, nós poderemos encontrar meios para uma mudança de nossas vidas, da nossa rota. Sabe como que a história de Ruth começa? A história de Ruth começou com ela sem um Deus, ela sem um povo, ela sem parente, ela sem filho, sem marido, sem comida, ela totalmente dependente da misericórdia dos outros. Mas como ela terminou? Sabe que termina assim? Não. Quem confia em Deus, o seu fim sempre será diferenciado. Quem confia em Deus sempre vai ter um fim de acordo com a misericórdia de Deus. E a história de Ruth termina com ela, com Deus de Israel, com Deus verdadeiro. A história dela termina com um novo povo. O povo de Israel abraçou ela. Ela termina com um filho. Ela foi mãe depois de Obed. Ela termina com o marido. Boaz foi o seu remidor, foi o seu resgatador, que tipifica também Cristo como resgatador da nossa igreja. Ela também termina como de moribunda, de uma serva, ela termina como proprietária de vários bens. E por fim, eu acho que é isso o mais importante na história de Ruth. Ela entra na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ver lá em Mateus que está o nome da irmã Ruth lá. Na genealogia do Todo-Poderoso. Uma serva, uma moabita. Deus transformou a nossa irmã. Como Ele quer transformar cada um de nós nesta noite. Quando nós nos refugiamos em Deus, encontramos meio para a mudança do rumo da nossa vida. E nessa oportunidade, meu amigo, meu querido, eu te convido a parar de lutar com suas próprias forças. Pai, não vai levar você a lugar nenhum. Você vai se cansar e não vai sair do lugar. Você vai se sobrecarregar e não vai sair do lugar. Mas eu te convido a vir se abrigar sobre as asas do Todo-Poderoso. Esse Deus que muda, esse Deus imutável, esse Deus que continua a fazer tudo pelo seu povo. Faça como Ruth, busque abrigo no Senhor Jesus. Busque abrigo no Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Meu pastor, com vossa permissão, eu poderia colocar a noiva de Cristo em pé? Meus irmãos, vamos ficar em pé? Aleluia. Ao final dessa palavra, eu queria falar com você. Com a permissão do nosso pastor, eu queria fazer alguns convites nesta noite, meu pastor. Eu queria convidar primeiro você que sentiu a necessidade de uma mudança real na sua vida. Você que é crente, sentiu que você precisa mudar alguma coisa, que você precisa mudar o rumo da sua vida. Se você sentiu de Deus, vem até aqui, recebeu uma oração. Você sentiu que Deus precisa fazer algo especial contigo nessa noite, e você precisa mudar o teu rumo. Não se envergonhe, porque Jesus, Ele não se envergonhou quando Ele foi posto no meio de ladrões, pelo meu pecado, pela minha culpa. Ele foi colocado no meio de ladrão. Nem matar na basculha. Se
quer fazer algo